Oi pessoal, meu nome é Ilana Oliveira e hoje eu vim aqui para falar da estreia da direção de Wagner Moura com o filme Marighella. Antes de começar essa crítica, eu queria avisar para vocês que agora o 16mm tem um clube de membros. É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro para descobrir todos os nossos detalhes, os conteúdos exclusivos e participar com a gente. Só um segundo recadinho, eu queria também deixar claro que sei que esse é um filme divisivo, muita gente vai comentar sobre esse filme, então o único pedido que eu faço para vocês é: sejam razoáveis. Aqui embaixo a gente tem um espaço de diálogo, então vamos criar uma conversa com respeito. Só para esclarecer uma coisa, esse filme ainda não está nos cinemas brasileiros. Eu moro em Lisboa, quem acompanha o canal há mais tempo já sabe disso. Esse filme teve a sua estreia na Berlinale, o Festival de Cinema de Berlim, em 2019. Depois também ele foi exibido no Festival de Cuba. Em 2019 ainda ele teve uma exibição no Festival de Cinema de Lisboa, mas agora, dia 20 de maio, ele estreou no Circuito Nacional de Portugal e quem quiser ver, tá lá disponível. Esse filme teve diversos problemas na sua exibição, ele tá pronto desde 2018. Inicialmente a Ancine definiu como questões burocráticas, o que impediu esse filme de estar nos cinemas brasileiros, e depois com certeza veio a pandemia, todas as salas de cinema no Brasil fecharam, enfim, foi adiado mais uma vez. E depois de todo esse contexto, bora pra crítica. Marighella é a estreia na direção do nosso queridíssimo Wagner Moura, um ator que a gente conhece desde sempre aí nas telinhas da televisão, e agora ele se aventura na direção, trazendo a história do Carlos Marighella e contando a partir do ponto de vista dele, que era um dos líderes aí revolucionários que se apoiavam na luta armada para combater a ditadura militar brasileira. Wagner Moura realmente não desaponta ninguém com seu trabalho na direção aqui. Ele tem uma abertura do filme com um plano sequência que utiliza muita câmera subjetiva, ele vai continuar utilizando essa câmera subjetiva ao longo de todo o filme, e diversas vezes a gente vai conseguir notar alguns planos sequências bem ousados ali. Esse plano de abertura contribuiu extremamente para definir o tom e o clima do filme, porque ele consegue manter isso, toda essa tensão, tudo que ele propõe nesse plano de abertura ao longo dessas 2h30 aí que o filme tem de duração. A gente tem algumas imagens de arquivo também, com alguns letreiros inicialmente, para contextualizar a ditadura de 64, porque o filme ele tem um intervalo de tempo muito pequeno, ele vai de 64 a 68 no máximo, que é o ano da morte do Marighella. Então essas 2h30 vão abusar realmente dessa tensão, dessa necessidade de correr contra o tempo que o Marighella e o resto do movimento dele vão sentir na luta contra a ditadura. Uma coisa muito interessante também da direção do Wagner Moura dessa vez foi a construção de raccords super interessantes. A gente vai ter raccord de som, raccord de movimento, então são diversos tipos de continuações entre uma cena e outra, então tudo isso trabalha muito bem em conjunto. A fotografia do filme, a montagem e a direção conseguem ser bem dinâmicos. Ao mesmo tempo a gente tem um time no elenco extremamente forte: Bruno Gagliasso, Seu Jorge fazendo Marighella. Todos eles estão muito bem. E mais um ponto positivo de Marighella é que, diferentemente de outros filmes sobre a ditadura militar brasileira de 64, diversas vezes o Wagner Moura ele decide não mostrar cenas de tortura, ele mostra pós-tortura. Claro que a gente vai ter uma sequência aqui muito forte, então esse filme não é para qualquer um. Se você tem estômago, se você quer ver esse filme, saiba que tem cenas pesadas com certeza, mas por via de regra o Wagner Moura vai escolher mostrar mais as consequências dessa tortura do que necessariamente a tortura em si. Mas uma coisa que realmente me decepcionou um pouco foi o roteiro de Marighella, que foi desenvolvido pelo Felipe Braga e pelo Wagner Moura. Um aspecto muito importante da gente analisar não é em si o conteúdo dos diálogos, mas a formatação dos diálogos. Tudo aqui é dito de uma maneira muito formal. Então, algumas vezes, hipoteticamente,
Vamos imaginar que tem alguém conversando e ele fala: nós vamos assaltar o Banco Central. Dificilmente alguém vai falar dessa maneira, e alguns atores conseguem se sobrepor a isso, conseguem adaptar esses diálogos, mas infelizmente outros atores não conseguem se sobrepor a isso, o que deixam os diálogos um pouco robóticos demais e me tiraram diversas vezes de cena. Por fim, Marighella também peca muito na hora de escolher o seu público-alvo. Inicialmente a gente consegue identificar dois públicos completamente diferentes, mas que o Wagner Moura e toda a produção tentaram atingir com esse filme, e que o público eram brasileiros que conhecem a história, sabem o que foi a ditadura militar de 64, e pessoas ao redor do mundo que não conhecem a ditadura militar de 64 e não sabem bem ao certo como ela ocorreu. A partir do momento que você tem dois públicos completamente diferentes, que têm dois contextos completamente diferentes de vida e de sabedoria, de quantidade de informação acerca de um assunto, diversas vezes dentro do roteiro tem assuntos que são muito explicados e outros assuntos que são pouco explicados. Pode ser que uma pessoa de Berlim que assistiu em 2019 veja aquele filme e saia dele com diversas dúvidas históricas, enquanto o brasileiro que está assistindo aquele mesmo filme vai sair com uma sensação de já sabia disso. E nenhum dos dois públicos seria problemático se a produção de Marighella não tentasse entregar o mesmo conteúdo para os dois. Esse sim é o maior problema de Marighella. Eu acredito que os diálogos robóticos são facilmente superáveis. Agora, a questão da subexplicação e da sobreexplicação de diversos temas aqui fica um pouco inconsistente ao longo do filme, e por isso pode deixar algumas pessoas com uma sensação de um pouquinho mais do mesmo e com outra sensação de faltou coisa, apesar de a gente ter 2 horas e meia de filme, que a gente sabe que a ditadura de 64 tem camadas e camadas aí pra gente destrinchar, mas ao mesmo tempo que isso acontece, eu acredito que Marighella vai trazer uma experiência muito gratificante para a maior parte dos seus espectadores. Ele tem uma direção inovadora e bem personalizada do Wagner Moura, desliza ali numa parte artística que muitas produções brasileiras deslizam, que é essa linguagem um pouco novelesca e que rendem, obviamente, esses diálogos robóticos que a gente vai poder experienciar em Marighella. Então, quero dizer que eu fiquei muito feliz com o resultado. A sessão que eu fui assistir agora em maio teve a presença do Bruno Gagliasso para uma conversa depois de tudo. E alguns personagens que a gente pode ignorar, né, estudando só a partir do viés histórico mesmo, como a segunda mulher do Marighella, o filho do Marighella, que são personagens extremamente importantes para todo o movimento, aqui vão ser muito bem retratados, muito bem colocados, muito bem interpretados. Então a minha nota final para Marighella vai ser um 8. Eu tô muito feliz de ter tido o privilégio de assistir esse filme e queria falar mais uma vez que aqui embaixo é um espaço de diálogo para todo mundo conversar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o joinha aqui embaixo no vídeo. Também dá uma passadinha no botão do Seja Membro e analisa as nossas propostas. E passa também no comentário fixado para ouvir o nosso podcast e seguir a gente nas nossas outras redes sociais. É isso, pessoal. Um beijo e corta!